Doutor Francisco, eu acabei de mandar uma solicitação. Ah, entrou! Seja bem-vindo, doutor. Tudo bom, Ana? Tudo bem, estamos no ar. Hoje com o doutor Francisco de Assis Filho, dermatologista e titular da Estética Clinical Center, que tem muitas especialidades além de dermatologia, não é isso, doutor? Sim. Temos lá endocrinologia, clínica médica, geriatria, nutricionista, gastroenterologista, várias especialidades lá. Doutor, e a clínica de dermatologia é especializada também em laser, não é isso? Exatamente. Nós temos vários aparelhos de laser e outras tecnologias também de corpo, corporais também. Sim. Qual o tipo de dermatologia que é praticado na sua clínica? Na verdade, a gente faz as duas coisas da parte de dermatologia. Três, a gente faz a parte de doença, os Sim. atendimentos que nesse momento agora que estão sendo primordiais, por isso que a gente foi tão atrás dessa parte da telemedicina, que eu vou falar um pouco hoje, e fazemos também a parte de estética, como também a parte de cirurgia dermatológica, que muitas vezes vai tratar também de câncer de pele, alguns tipos de doenças, e vai ser tratada nesses três nichos da dermatologia. Muito bem. Bom, as pessoas estão chegando, doutor. Eu quero, primeiramente, agradecer a sua participação. Obrigada por atender o nosso convite. Enquanto a gente está conversando, as pessoas estão entrando, chegando mais gente. Seja bem-vinda, Marilá, que está muita gente chegando agora. Já estamos aqui no ar com o doutor Francisco de Assis Filho. E vamos conversar sobre essa novidade do momento. Mas, doutor, como você mesmo falou, as necessidades de atendimento, elas continuam, né? Então, as pessoas continuam precisando de outras especialidades que não sejam infectologia, obviamente. Então, aí surgiu essa consulta online. Explica para a gente como é que foi esse processo. Na verdade, nos outros países já existe bastante a parte da consulta online, chamada telemedicina. Então, uma coisa mais rotineira. Desculpa, doutor, interrompeu. Ah, Pode continuar, desculpa. o que eu estava falando é que em outros países a consulta online, a telemedicina, já é uma realidade. E no Brasil ainda faltava muita coisa para poder ela entrar em vigor, por causa de legislações. E quando aconteceu a pandemia, então terminou que teve que acelerar. Então, assim, ela Sim. saiu de uma forma muito mais abrupta. Então, ainda tem muita coisa que eu acho que ainda vai ser mudada. Mas, nesse momento, vai ajudar muito e pode salvar vidas a telemedicina. Com certeza. Foi uma forma emergencial disso começar, né, doutor? Exatamente. Porque o que é que acontece? A gente via que as pessoas, a gente via estar vendo mesmo, porque as doenças continuam. Não só existe o coronavírus. Então, não Sim. só está existindo esse quadro de doença. E as pessoas não tinham para onde recorrer, porque, por exemplo, dependendo do estado, você foi bloqueado de fazer atendimentos. Até que no nosso estado ele voltou. Então, Sim. sexta-feira saiu uma nova determinação que poderia Sim. atender, mas não pode atender todo tipo de atendimento. E os atendimentos mais simples era para marcar para um novo momento. Só que, como a gente sabe que isso não vai ser tão rápido, então vai ser importante de a gente conseguir dar apoio aos nossos pacientes antigos e até mesmo alguns pacientes que vão precisar de receita, de renovação. Então, isso eu acho que a telemedicina vai ajudar bastante. Sem dúvida. Agora, doutor, vamos lá. Como é que vai funcionar? Ó, na verdade, o que é que aconteceu? De primeira, quem liberou a telemedicina foi o ministro, através do ministro da Saúde, ele liberou e ele fez uma portaria liberando. Sim. Depois, logo em seguida, o Conselho Federal de Medicina também já foi lá e liberou e colocou algumas regras.
E, por final, a Agência Nacional de Saúde também colocou novas regras também. Então, são 3 entidades que estão agindo na mesma coisa, que seria a telemedicina. Mas quando a gente fala na telemedicina, na verdade, seria medicina à distância, a gente tem que pensar porque existe mais de uma forma de telemedicina. Então, eu vou explicar para as pessoas entenderem um pouco o que é. Aqui já existia no Brasil, e que já tinha, era quando um médico, eu falava com outro médico, e eu dava um parecer, eu dava uma orientação a outro colega. Então, o médico está num plantão, e aí ele entrava em contato com outro colega, e de médico para médico, você estaria ajudando. Porque, às vezes, naquele local não teria a especialidade. Então, isso aí seria uma teleorientação. Que você uma discussão de caso, por exemplo. Aí isso já estava acontecendo. Então, assim, as pessoas já faziam. E aí, a outra forma seria quando o paciente precisava de falar com o médico. E aí, com o paciente, para falar com o médico, aí mudou um pouco. E aí, quando esse paciente, para falar com o médico, começou a ter que ter regras. Por quê? Porque na medicina, o mais importante é você ter um prontuário eletrônico ou um prontuário de papel, de caneta. E você, o médico, ele é o fiel depositário. Então, tudo que eu estiver falando com a pessoa, vamos supor que agora nós dois, o meu sistema, eu falo com o paciente do jeito que está aqui. Aparece a minha filmagem junto com a do paciente. E naquele momento, a gente vai estar fazendo um atendimento e eu também tenho que estar usando um prontuário. Eu até coloquei o computador aqui, que eu ia mostrar mais ou menos um pouquinho. Quando é importante, ele está carregando. Mas tranquilo, a gente vai falando, quando for, você diz. Aí seria o quê? É você ter um prontuário. Certo. Todos os médicos têm acesso a um prontuário eletrônico que já faça isso? Não. Então, assim, com certeza vai ter muitas mudanças. Então, nesse momento, o que vai acontecer é que a portaria foi liberada por um tempo determinado, considerando o tempo da pandemia. Mas, com certeza, para mim, eu sou apaixonado por tecnologia. Não vejo que vai ter volta mais. Então, para mim, isso vai continuar. Agora, vai ter adaptações. Nesse momento, vai terminar aceitando mais. Por quê? Porque a gente está precisando ajudar as pessoas. Só que tem algumas coisas que as pessoas estão fazendo errada. Que, por exemplo, a gente tem que ter uma forma... A primeira coisa que o Conselho de Medicina pede é um canal seguro. Aí, o que significa um canal seguro? É porque quando eu estou consultando com o paciente, eu passo a ser fiel depositário de todos os dados daquele paciente. Então, é um sigilo. Então, assim, por mais que seja uma teleconsulta, ela também é sigilosa. Então, por exemplo, quando eu estou consultando, eu tenho que conversar com o paciente e eu tenho que estar num local que não pode ter pessoas ao meu lado. Por quê? Porque eu estaria quebrando o sigilo daquela consulta. E o sigilo é de qualquer detalhe que aconteceu naquela consulta. Isso é obrigação do profissional médico fazer isso. Então, eu tenho que estar num local reservado, que pode ser dentro da minha casa, pode ser dentro de um quarto, mas não pode estar com as pessoas dentro da minha casa. E o paciente do outro lado, ele também vai ter que estar de uma forma reservada. Se ele quiser ter alguém participando da consulta, porque às vezes vai ter um parente que vai ajudar, se for uma criança, ele tem que comunicar. Ele não pode estar, tipo, a gente está aqui e tem uma pessoa aqui do ladinho escutando. Então não pode. Então a gente tem que ser fazer. Tudo às claras, né, doutor? Às claras. E assim, a pessoa, para poder aceitar a teleconsulta, ela vai ter que, primeira coisa, ela vai ter que também concordar com as regras. Quais são algumas regras que é importante? Alguns sistemas vão gravar. Então, assim, quando a gente faz uma gravação, você tem que concordar. Então, o que acontece? Tem softwares muito mais modernos que vai chegar e quando a pessoa for concordar, ele vai ter lá todas as regras, ele vai dizer sim ou não. Aí é uma forma. Mas assim, eu sou um médico que eu não tenho isso agora. Nesse momento eu não tenho. Eu vou conseguir rapidamente? Não vou conseguir. Mas ele vai ter que ter uma forma que o paciente está concordando. Então pode ser, às vezes, até uma mera coisa simples
que é pegar um papel, uma folha de Sim, ofício. sim. Ele pode escrever lá e colocar: eu, fulano de tal, 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 concordo em fazer uma teleconsulta com doutor fulano de tal, CRM tal, e ele assinar e datar. Isso é importante. Ah, tem Aí que ter ele uma pode, declaração dessa pessoa que aceita ser paciente de de teleconsulta. teleconsulta. Por quê? Porque os sistemas modernos vão aparecer diretamente que você vai dizer sim ou não. Mas quem não Certo. tem acesso? O médico que não tem acesso a isso, ele vai querer usar uma coisa mais simples. Ele pode, mas ele vai ter que estar respaldado que ele tem uma autorização do paciente para fazer. Então, assim, é importante o médico estar atento a isso. É Sim. importante também que, quando eu estiver lá, por exemplo, no meu caso, eu tenho um sistema que todos da clínica a gente consegue, através de um sistema, na mesma hora, a gente usar. Eu vou mostrar aqui só rapidamente, né, o nome. Sim. Mas aqui a gente tem um local que a gente tem os nomes do paciente. E aqui eu vou escolher. Certo. Aí quando eu escolho o paciente, esse paciente ele já foi devidamente agendado. Ou seja, você já está informatizado para trabalhar com isso. Só estava aguardando, é isso, doutor? Só estava aguardando. Porque Perfeito. aí o que acontece? Aí aqui, ó, se você olhar, eu vou colocar um localzinho assim, ó. Tá, Aí sobe aqui, ó, mais um ele pouquinho. fala, Agora. ó, ele aqui no da gente, ele vai falar a opção de WhatsApp e a opção de Certo. vídeo. E quando a gente começa a fazer, ele vai gravar. E ele vai começar a gravar. Por isso que tem que ter autorização. Eu também Perfeito. aconselho os colegas, não só por escrito. Se você vai gravar aquela consulta, porque existe até softwarezinho que você pode gravar uma ligação normal. Mas você tem que perguntar Sim. ao paciente: seu fulano de tal, o senhor concorda de participar de uma consulta? Tem que ser muito claro. Igual o que Sim. a gente faz no nosso consultório. A gente não precisa inventar muito, porque o médico já faz isso. Quando o paciente chega para mim, eu sou muito claro quando a gente vai lá escolher um tratamento. Porque existem várias formas de tratamento, existem várias formas de você agir, mas ele tem que ser claro. E o paciente Claro. tem que estar entendendo aquilo. Agora, a consulta online, ela vai substituir uma consulta presencial? Não vai. Vai chegar uma hora que vai precisar de uma consulta presencial. Algumas coisas, por exemplo, um paciente que já tem um acompanhamento crônico. Um exemplo, uma doença como uma psoríase, que é uma doença que a pessoa vai ter para o resto da vida, uma doença que a pessoa vai ter que fazer sempre tratamentos, esse paciente eu consigo fazer o controle dele. Sim. Então, ele é fácil, porque eu já conheço o paciente, ele já é o meu paciente antigo. Agora, um novo paciente, aí já começa a ficar mais difícil. Porque Sim. você vai ter que conversar com o paciente e você vai ter que ser mais claro com ele, para ele entender muito bem. Porque muitas vezes ele pode nunca ter me visto, É mas alguém verdade. pode ter indicado. Então ele tem que me conhecer, ele tem que aceitar os termos, ele tem que aceitar que pode ser gravado, ele tem que aceitar, entender que em algum momento pode ser que precise de uma consulta presencial, e se for precisar dessa consulta presencial, aí que vai ser adaptado. Com as novas regras, algumas Sim. consultas, quando elas são urgentes, a gente pode atender. E foi liberado clínicas abrir novamente. Por que que Então, estava doutor, acontecendo? só Eu para esclarecer. completar. Pois O que não. estava acontecendo muito? As pessoas continuam ficando doentes, os hospitais estão recebendo vários casos de coronavírus e você ia para um local que você ia se arriscar muito mais do que o normal. A Com gente não tem certeza. mais como sair e não ter risco de ter contato com o coronavírus. Mas se a gente sabe que dentro daquela urgência eu tenho um risco maior, era melhor estar indo para um consultório. Claro. Claro. Agora, doutor, eu acho que isso também tem um fator positivo, né? Porque vai desafogar muito, né, o sistema de saúde como um todo, né? Então, você vai ter uma agenda totalmente marcada através dessas teleconsultas e de algumas necessidades presenciais. Será que isso não vai facilitar o dia a dia de médico e paciente? Eu acho assim, eu vejo assim, na minha visão de como uma prática médica, eu acho que a primeira consulta
Na prática, teria que ser presencial. Eu acho que é muito importante. E esse paciente tem na primeira consulta presencial e depois ele ter o acompanhamento comigo. Às vezes Certo. eu falo para o paciente, volta para mim com 15 dias para mostrar o resultado do exame, volta daqui a uma semana com o resultado do exame, daqui a um mês. Aí seria muito mais prático ele voltar comigo, um teleatendimento, que ele não ia ter que sair na rua, ter que pegar um Se expor, trânsito. né, doutor? É. E aí ele só ia chegar para mim fazendo o quê? Ele ia, doutor Francisco, pelo sistema a gente consegue mandar os exames. Eu receberia os exames, aí eu estou analisando, mas eu já conheço ele. Isso vai ser o futuro. Isso já acontece em outros países. Então, Sim. assim, na Europa, Portugal faz isso já. Já Estados Unidos acontece, já né? faz, acontece. Então, vários países no mundo já acontece. Só que o Brasil ainda estava muito amarrado. A pandemia fez o quê? Acelerou o acontecimento. Agora vai ter que fazer algumas adaptações, com certeza vai, porque é na hora que a gente vai começar a sentir onde é que foi que teve o erro, o que é que não está correto, o que é que não foi legal. Aí com certeza vai ter adaptações. Mas acho que é uma forma muito legal de ajudar. Agora, doutor, essa teleconsulta ela já está funcionando a partir de amanhã. Vamos supor, se alguém quiser, já pode ligar e agendar. Já pode. Nós já conseguimos fazer a teleconsulta, sim. E uma das coisas que as pessoas perguntam muito é sobre o convênio. O Sim, convênio, a agência reguladora, que é a ANS, ela não se posicionou, ao contrário, a agência reguladora, que é a ANS, sim, posicionou, concordando que nesse momento teria que existir a teleconsulta, que foi a terceira certo. autorização, daquelas três que eu tinha falado. A primeira, o Ministério da Saúde, a segunda foi o Conselho Federal de Medicina, o terceiro, a Agência Nacional de Saúde. E os Perfeito. convênios têm um prazo para eles darem resposta. Então, assim, a maioria não respondeu. Mas já tem alguns convênios Ah, que eles já estavam criando. Tem convênios que no próprio site ele já tem até um teleatendimento próprio, para a pessoa não ter que ir para a urgência. Porque o que sim, acontece? claro. Vamos falar, né? Se eu vou dar um exemplo prático e real hoje do coronavírus. Eu Certo. sou dermatologista, mas eu sou médico. Eu tenho uma formação clínica também. Então, assim, a gente como médico, a gente tem um papel de ajudar a população. Só que não poderia ser uma forma tão simples de você chegar e colocar ao público. Tem que ser uma coisa reservada, tem que ser uma Sim. coisa mais organizada. E muitas vezes, por exemplo, vamos falar de um paciente começando com coronavírus. Eu comecei a ter febre. Eu vou para a emergência? Não. Porque só a febre é pouca coisa. Agora eu estou com febre e com tosse. Aí eu vou para a emergência? Não, é sintomas leves. Uma coisa que dá muito no coronavírus, você começa a não sentir o cheiro. Isso é muito comum no coronavírus. E você não sentir o gosto dos alimentos. Perde Aí, o paladar e o olfato, né, doutor? exatamente. Aí você vou para a emergência? Não. A hora de ir para a emergência, quando você tem sintomas graves, é o quê? Febre muito alta, que ela persiste por mais de 2 a 3 dias. Você Sim. tiver falta de ar, é você tentar inspirar e não consegue segurar. Aí você começa a ficar dispineico. Aquele momento, sim. Aí você tem que ir para uma unidade de urgência. Eu vi agora, doutor, que você coçou o nariz. Você tem rinite? Tenho rinite, tenho. Pronto, isso é uma dúvida frequente. Eu também tenho rinite e sou alérgica, né? E muita gente está pedindo para falar um pouquinho disso, porque os sintomas de rinite às vezes preocupam, né? Mas É, se eu sou sua paciente e eu estou com um problema de rinite e eu estou sem a quem recorrer, eu posso fazer uma teleconsulta? pode, porque eu acho que nesse momento eu não vou restringir só a dermatologia, eu vou restringir, Perfeito. eu vou ter que ajudar as pessoas. Então, assim, são dúvidas que as pessoas vão ter, desde uma rinite,
desde o uso de alguma medicação. Às vezes as pessoas usam remédios que, será que eu posso tomar por causa do coronavírus? Um exemplo que teve uma medicação, eu não vou falar o nome, mas muita gente pode ter ouvido falar, que era uma medicação que falava que era a cura do coronavírus. E, na verdade, ela existe uma pesquisa de ser usado no coronavírus. Mas esse remédio, ele é usado no lúpus. Eu tenho vários pacientes meus que usam essa medicação para lúpus, como tem algumas outras doenças que usam, que não conseguiu comprar mais o remédio porque a população acabou com toda a medicação das farmácias. E ela voltaria ao normal essa semana agora, de uma forma controlada. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas olham assim, é a cura. Aí tem que tomar muito cuidado, porque a cura é um nome muito forte. E, na verdade, para o coronavírus, o que é que vai acontecer? A gente vai ter somente... Qual o momento que a gente vai ter considerado como, teoricamente, uma cura? É quando tiver uma vacina. Enquanto não tiver a vacina, não adianta. E ela pode repetir ciclicamente esse mesmo vírus. E você vai ter que fazer as mudanças da vacina. É como a gente faz também com os casos do H1N1, que a gente toma a vacina. Porque agora teve aquela corrida. Vamos levar todo mundo para fazer a vacina. Aí, por que a vacina? A vacina não é do coronavírus. Mas, ao mesmo tempo que veio o coronavírus, veio também o H1N1, a influenza, a gripe, e que ela é grave. Só que aí o que acontece? Você chega na urgência e o médico não vai saber qual das duas. O resultado do exame vai sair com 3, 4 dias. Aí, se ele tiver vacinado, já ajuda, que a chance é menor de ser a influenza. A chance maior é ser o coronavírus. Então, por isso que era a vacina nesse momento. E que foi liberado primeiro para as pessoas acima de 60 anos, profissionais de saúde, e que ela agora vai começar a ser liberado. E, com certeza, o governo está fazendo de tudo para poder conseguir colocar essa vacina. Não é fácil para você vacinar um país inteiro. É uma coisa difícil. Com certeza. Agora, doutor, tem uma pergunta aqui chegando, perguntando sobre o grupo de risco. Certo. E tem uma pessoa dizendo aqui que já teve mastoidite, é isso, doutor? 2 vezes, se ela se encaixa no grupo de risco. Não se encaixaria. O que a gente está considerando como o grupo de risco, se a pessoa tivesse tido recentemente essa mastoidite, tivesse tomando algum medicamento que influenciasse, aí sim. O que é o medicamento? Deixa eu só ver aqui. Aí, o que acontece? O diabético é o principal fator de risco, porque ele tem uma queda da imunidade. Por isso que às vezes fala que o diabético cicatriza mais lento. É verdade. Aí, depois do diabético, aí as pessoas que têm um problema de pressão alta. Por quê? Porque ele tem um distúrbio que quando você está com a doença, com o vírus, a gente tem fases. E chega uma fase que, se for uma forma grave, que você tem um distúrbio de pressão. E se você já tem uma doença, complica mais. E com a própria idade. Então, assim, nós somos 3 maiores grupos de risco que... Doutor, eu te pedi para não responder essa pergunta não, porque senão a gente vai mudar o assunto. Eu vou pedir para a Manuele, depois, se você quiser fazer alguma pergunta, me manda no direct, procurar, pois no Instagram do doutor Francisco de Assis, né? Que ele vai te responder lá no direct, tá? Para a gente não perder o foco. Doutor, voltando lá para a teleconsulta, tem gente interessada em saber como é que vai funcionar efetivamente. Se o convênio está aceitando por enquanto, ou se por enquanto não, tem que ser feita essa consulta através de um pagamento direto e depois a pessoa entra no convênio para ser ressarcido. Como... Tá. Existe algum posicionamento sobre teleatendimento? Eu posso fazer? Como é que eu faço? Porque cada convênio vai dar uma regra. Então, nesse momento, eu sei que a maioria não posicionou. Mas a regra foi semana passada. Eles ainda estão no prazo.
Eu acho que o prazo deles vão até quinta, sexta-feira. Então, com Certo. certeza, todos vão se posicionar, porque se ele não posicionar, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, ela é bem rígida. Então, eles começam a receber multas, os convênios. Então, vai ter que ter uma posição. Só não sei Claro. qual é a posição de cada convênio. O que eu sei é que existe alguns convênios já que eles Uhum. estão colocando como a forma de atendimento no dia que saiu. Nem precisou da ANS. Então, assim, por quê? Por convênio. Para o convênio, pode ser uma forma até mais barata, se ele for pensar, o gestor do convênio, se ele liberar a consulta para ele voltar para o próprio médico do paciente, do que o paciente ir para uma urgência. Você Com ir para uma certeza. urgência hoje, primeira coisa, fala-se assim, vai para uma urgência, vai com máscara. Não tem máscara para vender. Então a máscara hoje é para os profissionais de saúde. Ele vai chegar dentro da urgência e vai ter alguém lá do lado dele que vai começar a tossir. Aí ele vai dizer, será que essa pessoa está com coronavírus ou uma tosse alérgica? Se tiver, eu posso pegar. Então é melhor estar em casa, nesse Com momento. certeza. Com certeza. Agora, doutor, e para fazer esse agendamento, se eu não tiver convênio, eu tenho como ter um recibo e depois tentar resolver Sim, isso com o meu tem, convênio? porque o que acontece? Aí eu vou orientar os próprios colegas médicos. Certo, Como por é que favor. é uma forma? Eu conversei com um advogado especialista na área médica e o que é que vai Certo. ser feito? Primeira coisa, você emite ou um recibo ou você emite uma nota fiscal e você vai descrever. Quando o paciente chega no consultório, eu vou lá e emito o recibo. Consulta dermatológica, consulta clínica. E vai ser o contrário, vai ser consulta por teleatendimento, o valor de tanto. Aí aquilo ali, a pessoa está respaldada que ela pagou e Uhum, ela pode tentar conversar com o convênio dela para tentar resolver qual vai ser a melhor uhum. forma. Agora, quando a agência nacional ela regula, os convênios têm que se posicionarem. Eles não têm ainda posição sobre isso, mas vai ter que ter uma posição clara. Claro. E vai Agora, aceitar ou não. ô doutor, esses pacientes que já estavam fazendo alguns tratamentos que são prolongados, como por exemplo câncer de pele, que precisam continuar sua rotina, já vão poder voltar a partir de segunda-feira, Já. de Eu, na amanhã, verdade, né? eu estou fazendo como? Eu estou atendendo os pacientes. Marcília, obrigado. Olha, elogio aí, o Da, melhor dermatologista do mundo. eu Olha, fui o bacana, médico doutor. da mãe dele. Então, assim, o que é que acontece? A nossa clínica hoje, a gente não está agendando pelo teleatendimento, a gente vai escolher se a gente consegue fazer o atendimento inicial por uma consulta, teleconsulta, ou se o Sim, paciente achar que tem uma necessidade muito urgente, ele já vai no consultório. E nós agora estamos atendendo no horário da manhã. Então, não estamos ficando na clínica o dia inteiro, até mesmo certo. porque a gente também, a rua está muito deserta. Não dá para ficar muito tempo na rua, até mesmo um risco de assalto. Eu não vi tanta polícia. Então, assim, Sim, a gente vê que tem que criar uns horários. Então, a gente vai ficar lá de 9 até as 13 horas, somente nesse início, para a gente conseguir certo. suporte, Só ajudar as com pessoas. horário marcado, né, doutor? É, e com horário marcado, não vai ser livre demanda. A pessoa chegar lá, não, por quê? O que é que a gente está fazendo na nossa clínica? A pessoa chega com horário para ele não ter o perigo de ficar cheio de gente na recepção. Nós estamos dando uma regra que a Organização Mundial de Saúde dá, que é ficar pelo menos 1,5 m de distância. E ele Certo. chegar e ele já poder entrar dentro da consulta. Aí colocamos para fazer Excelente. higienização mais vezes, aí álcool para as pessoas poderem limpar a sua mão lá naquele momento. Então, assim, a gente está muito preocupado com isso. A gente não quer Claro, disseminar a doença também. claro. Doutor, agora eu vou fazer a pergunta que não quer calar, né? Aí todo mundo diz, mas doutor, e se eu for lá na clínica, mesmo com todas essas medidas, não tem perigo? Tem. Na verdade, não é a clínica, é em todos os locais. Hoje, não existe mais. Quando foi no início, a gente falava assim, vamos saber se você teve contato com alguém de fora, de outro país. Nesse momento, não é mais assim. Nesse momento, nós temos qualquer pessoa que tiver o sintoma,
ela pode estar, sim, com coronavírus. Por quê? Porque ele já tem transmissão entre as pessoas da própria cidade. E todos os estados do Brasil estão assim. Então, assim, qualquer local que você sair, é importante. Você vai sair de casa, eu não tenho álcool. Isso falam muito. É lavar a mão. Saiu, lava a mão com maior frequência. Não passa a mão no rosto sem lavar. Por exemplo, eu tenho rinite. Várias vezes eu passei a mão no nariz. Se eu lavava a mão, agora é que eu lavo mesmo a mão várias vezes. Por quê? Porque eu posso pegar no local que alguém tinha coronavírus e eu posso transmitir para mim. Até então, no elevador, né, doutor? Entrar. Então, assim, tem umas regrinhas, até coloquei no meus stories, eu posso até repetir novamente, que, por exemplo, se você vai entrar no elevador, não coloca a mão para abrir a porta, vai mudando, pega alguma coisa para apertar o botão do elevador e você coloca, vai pegar diretamente naquela coisa lá, você evita de ficar diretamente com contato, não aperta a mão das pessoas. Nesse momento, infelizmente, a gente não vai poder ficar beijando, abraçando as pessoas, os amigos, os parentes. Infelizmente, não vai dar. Mas quando a gente passar, a gente vai ter, na verdade, eu acho assim, que Deus também faz algumas coisas que às vezes a gente fica meio perdido. Por que está acontecendo isso? Mas eu acho que ele vai unir mais as pessoas. Com vai certeza. Criar, por mais que as pessoas falam assim, vai ter uma queda financeira, o país vai dar um problema financeiro grande, vai dar no mundo, vai ter uma recessão, mas as pessoas vão estar mais ligadas, as pessoas vão estar preocupadas com o outro, que isso não estava existindo mais. Todo mundo verdade. Só olhava para você e só olhava para dinheiro, ninguém falava com o outro, às vezes com a própria família, um carinho, um beijo, um abraço. E assim, imagina quando passar isso, como vai dar vontade de dar um beijo, um abraço num amigo. Então, assim, eu acho que vai conseguir unir um pouco as pessoas. Eu acho que isso vai ser uma Com parte certeza. boa. Com Vai certeza. ser triste. Infelizmente, a gente vai sofrer. A gente vai ter perdas. Mas não é porque só o coronavírus. A gente, no Brasil, tivemos perda quando aconteceu Zika, quando aconteceu chikungunya, com a São dengue. crises, né, doutor? Então, Mas são assim, passageiras, né? E assim, a gente tem que apoiar os outros. Acho que temos que estar ao lado das pessoas para ajudar, porque pessoas vão sofrer, pessoas próximas vão sofrer, infelizmente. Agora eu rezo muito que eu acho que no nosso país não vai ser tão grave igual aos outros por causa do clima. Existem alguns estudos mostrando isso, principalmente a região Nordeste, por causa da temperatura. Então, doutor, eu vou aproveitar que você foi para esse lado, tá? Vou te pedir licença para a gente falar um pouquinho sobre isso. Você está de frente, você é um dos guerreiros que está combatendo, né? Que estão combatendo esse vírus. E doutor, como é que é a realidade encontrada hoje no nosso estado? na verdade, o que eu decidi, já que eu diminuí o consultório, em ajudar, porque vai faltar médico. E até saiu uma portaria do Ministério da Saúde que as pessoas falaram que o ministro ia obrigar as pessoas. Não sei se vai chegar o momento a isso. Mas eu acho que se a pessoa for jovem, não tiver no fator de risco, não tiver comorbidade, como é o meu caso, eu vou ter que participar para ajudar as pessoas. Eu vou ter a da plantão, porque vários médicos tiveram que sair, porque eles estavam no fator de risco, não poderiam ficar diretamente. Mas, assim, nesse momento, o que eu vejo, assim, que está começando. Mas é triste. Tem casos que já são tristes, com pouco tempo, com tão pouco tempo. Então, assim, sabe muito pouco. E a gente fala que as pessoas que não têm um fator de risco pode ter de uma forma grave, pode. Infelizmente, pode. Não é o comum. Eu atendi uma paciente com 30 anos, com uma forma grave. Então, assim, tem que evitar nesse momento. Porque, na verdade, uma coisa importante é que o nosso país, o nosso sistema público, que é chamado SUS, e os próprios hospitais particulares, eles têm que se preparar para receber esses pacientes. E, infelizmente, ainda não está tão preparado. Mas, assim, eu acho que a gente está caminhando bem. Porque o que acontece? A televisão mostra muito, mas eu vi uma coisa interessante. O Exército conseguiu montar
um hospital de campanha para 2.000 leitos em 3 dias. Olha Então, só. isso aí devia mostrar mais. E aqui no próprio estado da gente, coisas legais. O Ministério Público com o PROCON, com a Justiça, com o Supremo, eles pegaram os hospitais que estavam fechados, como foi o Hospital Alfa, e aí a Sim. prefeitura vai passar a administrar Unicordes, a Sudene, não sei se as pessoas sabem que tinha aquele hospital não, aquele prédio da Sudene imenso. Enorme ali na Caxangá, E eles estão todos sendo feitos já, estão perto todos da sendo Caxangá. colocados para poder entrar em ação, para poder fazer que as pessoas tenham acesso. Agora, vai faltar profissional de saúde se a gente não for para a linha de frente ajudar. Tem hora que ficava assim, eu vou ou eu não vou? Mas Dá eu medo, acho né, que doutor, também, né? Porque você também tem família. exatamente. Não adianta dizer assim, eu não sou você, o médico e o profissional de saúde, não é só o médico, o fisioterapeuta, o que está de frente lá, a enfermeira, o técnico de enfermagem, o pessoal da limpeza, a recepcionista que está no hospital, tanta gente que está lá e você tem que pegar, na verdade, esse feeling de querer ajudar. Porque se a gente não for fazer isso, isso vai faltar. Vai faltar, não vai ser pouco, vai faltar muito médico. Porque assim, a gente não chegou ainda no pico. Acha-se que o pico vai começar essa semana a aumentar, mas a estatística seria mais ou menos 20 e pouco de abril. Ah, Então, sim. Lá pelo dia 20 e poucos, doutor? até o início de maio que ele começa a subindo mais. E se ele for subindo e hospitais novos sendo montados, mas se não tiver o técnico de enfermagem, se não tiver recepcionista, se não tiver uma pessoa da limpeza para ser contratada, se não tiver o Não segurança adianta, para ficar né? lá na frente, adianta ter um prédio tão grande, mas sem profissional. Então não é só o médico. Quando a gente fala profissional de saúde, é todo mundo que está ali dentro daquele hospital. Porque muitas vezes a gente fala do médico em si, mas o médico é uma parte do que vai ajudar, mas é o grupo. E eu acho que a equipe multidisciplinar é exatamente que vai ajudar para poder salvar as pessoas. E assim, é triste quando a gente vê caso de pacientes jovem ou paciente que não tinha comorbidade. E existem vários estudos com medicações. Então, na Sim. verdade, por isso que isso eu ainda vou frisar muito, é para ficar em casa. Se não tem necessidade de sair, não sai. Deixa para as pessoas que têm que sair para ir para a rua. E quem tem fator de risco acima de 60 anos e doenças como diabetes, hipertensão, doenças, pessoa que teve um câncer, que usa algum medicamento que cai a imunidade, eles têm que ficar em casa. Ô, Isso não doutor, tem... e tem alguma dica para subir a imunidade? Ó, na verdade, imunidade é uma coisa muito subjetiva. Não existe uma coisa específica. Agora, a gente sabe que o mais importante é na alimentação. E teve uma amiga nutricionista que ela fez um roteiro de alimentos e explicava o que cada papel de alimentos tinha. Bem legal. Eu vou colocar ele, vou não, já colocamos no site da Clínica da Estética. Eu Ah, acho que por favor, doutor. no meu Instagram, eu não sei se Sim. colocou ou vai colocar amanhã, aí vai ter um linkzinho falando assim, hábitos saudáveis e alimentos saudáveis. Porque assim, onde é que... Porque as pessoas, vou tomar zinco, eu vou tomar vitamina C. Não, a primeira coisa, chegar na farmácia não tem mais. Porque as pessoas compraram tudo. Então, infelizmente, é aquela coisa que a gente falou do egoísmo. Eu tenho dinheiro, tem 50 frasquinhos lá, eu vou comprar tudo. Tá errado. Não, Não está pensando no próximo, né, compra o doutor? teu e deixa para o próximo vir comprar. Foi por isso que acabou os remédios, acabaram várias coisas. Então, na verdade, existe como a gente comer bem, alimentar bem. E ficou muito legal isso. É da Daniela Doutor, vamos dar Calvo. o site da clínica, então, e também o seu Instagram, porque as pessoas que estão assistindo a partir do meu perfil vão ver o seu Instagram e o site da clínica, por favor. O meu Instagram é Francisco Assis Dermato. Só para colocar, se às vezes eu não conseguir responder, as pessoas podem me mandar depois no direct que eu depois respondo
as pessoas, porque como está Quando falando... você tiver uma paradinha desses plantões, né? Aí você pode E aí eu ajudar. vou Mas, tentando ajudar. Aí o então, meu doutor, é pode falar o Francisco Assis endereço. Dermato, que é o meu Instagram, e o meu site da clínica é www.estetica, só que é com TH, ESTH, estética.med.br. Aí lá no meu Instagram eu vou colocar o linkzinho falando, porque é um PDF, ele é grande, tem 60 e poucas páginas, mas assim, muito legal também. Pode também pedir para o WhatsApp da gente da clínica. Eu vou mandar, que as meninas podem mandar pelo WhatsApp. O WhatsApp da clínica é o DDD 81, aí 97112 2323. Aí também podem pedir no WhatsApp que a gente Sim. consegue mandar esse material. Achei bem legal. Quando a gente terminar a nossa live, eu também vou colocar no meu perfil o endereço do site e também do perfil do doutor, para quem estiver acompanhando e não conseguiu anotar, poder ir lá conferir, tá? Agora, doutor, Eu por coloquei favor, também pode falar. lá uma coisa que eu achei bem legal, que eu fiz também com ela, com a Daniela. Aí fizemos assim, a Daniela Saldanha é nutricionista, e eu falei para ela que, como as pessoas... Excelente, por sinal, um beijo, né, para Daniela. A Dani, eu não sei se ela está aqui, porque eu não estou muito habituado a saber como A é que eu gente vejo as pessoas. está passando aqui, não está dando para ver todo mundo. Alguns aqui eu Que estou vendo. passa rápido. Mas o que acontece? Eu falei com ela assim, vamos aproveitar que as pessoas estão em casa, me dá uma ajuda para a gente ver os melhores alimentos e que a gente criasse máscaras naturais, forma de esfoliar o rosto natural. E criamos para todo tipo de pele, também está lá. Ah, Ficou bem legal, excelente. bem A didático gente podia combinar uma próxima live para a para gente falar. falar disso. O que você acha, doutor? Pode ser, porque as pessoas estão em casa e o que é que eu posso fazer? Por exemplo, eu comecei a ver isso, por exemplo, meu filho adora abacate. E aí Sim. abacate é rico em vários nutrientes. E o abacate, para quem tem uma pele seca, uma pele madura, ele associado a alguns ativos, ele tem um papel maravilhoso de hidratação na pele. E você abre, às vezes sobra. E por que sobrar? Por que não transformar ele numa máscara e usar ele no rosto? Então, assim, Bacana aí eu isso. comecei a ver essas coisas e ela foi me ajudando para a gente escolher o que, é que tinha melhores nutrientes. E gostei, ficou bem legal. Eu testei os produtos, achei bem legal. O que você acha, então? Vamos marcar uma próxima live? Vou marcar sim e falar de condutas que você pode estar em casa. Realizando em casa, né? Em Olha, o pessoal casa, está gostando disso. Tá todo mundo aplaudindo aqui. para fazer em casa para o rosto, para o cabelo, e coisas Isso. naturais. Então, assim, e também o que não pode. Também acho importante Sim. isso, porque, por exemplo, eu recebo muita gente falando assim: olha, tem que tomar cuidado, receita caseira que ninguém orientou, tem que tomar cuidado. O paciente chegou para mim e disseram assim: olha, limão clareia axila e virilha, e tem que ir para o Nossa. sol. Aí a Ai, menininha colocou na axila e na virilha e queimou tudo. Porque nossa. falaram para ela isso. Então, assim, toma cuidado. Então, assim, o que é que eu fui lá fazer? Eu vou tentar estudar nas horas livres para ver, assim, o que é que não vai fazer mal. É importante. Então, tem muita coisa que você tem que tomar cuidado. Ah, eu vou colocar, cuidado. Tenta ver se tem algum Doutor, médico que fala como é isso. para você a sua quinta-feira? A gente pode marcar já para quinta-feira isso? Quinta-feira, pode. Pode Pode sim. ser? Qual é o melhor Pode. horário? Aí eu acho que podia ser umas 8 horas. Então, na quinta-feira, às 20 horas, gente, a gente vai ter uma nova live com o doutor Francisco para ele dar essas receitinhas, essas dicas para gente. Agora, doutor, voltando só para finalizar sobre o teleatendimento, quem estiver aqui conferindo a nossa conversa e tem interesse em já acionar amanhã esse teleatendimento, é você e toda a sua equipe, não é isso, doutor? Exatamente. Na verdade, a gente está começando comigo e essa Sim, semana a gente vai implantar para todas as outras especialidades dentro da clínica. E aí sim, porque perfeito. querendo ou não, a parte de tecnologia tem alguns detalhezinhos que tem que ser implantado. Mas os outros dermatos que trabalham junto com a gente, então a gente vai implantar para todo mundo essa semana. A gente está bem Doutor, focado nisso. e os telefones que as pessoas podem acionar? Gente, pega caneta, papel.
que aí o doutor vai dar esses contatos. É por WhatsApp ou por telefone mesmo, doutor? Pode ligar no telefone e pode ligar e mandar para o WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp é Pois mais não. prático. E o telefone são os mesmos. Como a gente, o call center não está ficando, eles estão trabalhando remotamente. Sim, Então, a gente está usando o celular. A gente está usando o celular, o DDD 81, aí 981990088. E o vamos outro, repetir esse, doutor. Vamos repetir esse devagarinho. Vamos lá. deixa eu ver se dá para escrever aqui. Dá não, né? Dá não. 81990088. Ah, deu. Pronto, gente. Olha aqui, ó. Então, não, mas tá confuso isso, hein, doutor? Peraí, eu vou colocar, vou repetir. 981990088. 981990088. E o Mais outro, algum? aí deixa eu colocar o outro. 81971122323. Pronto. 81971122 é isso, doutor? É 819, aí 7112 2323. Perfeito. Doutor, alguma mensagem para a gente finalizar a nossa live de hoje? Eu acho que a mensagem mais importante é: vamos manter a quarentena. Então, assim, ficar em casa. Só vai sair se for necessário. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, eu tenho uma empresa com meu pai, com a família, e se as pessoas puderem ajudar as empresas, que até tem uma. Hoje eu vi no pequenos negócios, pequenas empresas, grandes Grandes negócios. empresas, pequenos negócios. Aí falando, ajude os pequenos empresários. Então, às vezes, um restaurante que tem perto da sua rua, e para que você vai sair de casa, tenta pedir na padaria vizinha, menorzinha, no supermercado menor, porque para a gente ajudar essas pessoas a não sofrerem tanto com essa crise. Então, assim, fique em casa, tenta o máximo que puder ajudar as pessoas. E às vezes a ajuda não é somente, às vezes até uma palavra. A gente, um É amigo, verdade. eu estou em casa o dia inteiro, se a pessoa está assim, eu estou triste, sai ligando, liga para os amigos, fala no celular, não vai pegar vírus não. Liga o pessoal, começa a conversar. Eu acho que isso ajuda a desabafar. Até pessoas que a gente não fala há muito tempo. Podia ser até pessoas assim, ó, uma pessoa que eu não falo, eu tenho raiva porque eu briguei. Vai lá e pede Fazer as desculpa. pazes, né, Faz as doutor? pazes agora, tem tempo para fazer isso. E uma coisa que eu vi na televisão hoje é: as pessoas não estão de férias. Querem ir para praia, querem ir para praça, querem sair na rua como se estivesse de férias. E não é. É uma coisa que é ficar de quarentena para você não sair, para você não ter risco de contaminar e não contaminar as outras pessoas. Então é totalmente diferente. Não é férias. E assim, eu moro aqui perto da praia e eu vejo que as pessoas estão muito achando que é Estão indo férias ainda? na praia, muito, muito. Então assim, toma cuidado, tenta não sair. Às vezes pode dar vontade, mas tem que ter esse cuidado, acho que é importante. Ó, minha mãe lá, ó, Jacione. Obrigado, mãe. Oh, que Beijo. amor. Te Que amo amor. também. Um beijo. É uma família linda, gente. É uma família de médicos e profissionais de saúde. E como muitos escreveram aqui, viu, doutor, e puderam conferir, também é um ser humano ímpar, o doutor Francisco de Assis Filho, né? Além de um grande médico, está aqui um ser humano ímpar. Doutor, de coração, muito obrigada por participar dessa live. Muito obrigada por nos defender lá na frente, né? Guerreando com a equipe multidisciplinar. Todos são fundamentais nesse momento. E confirmando, quinta-feira, 20 horas, temos uma nova live. É isso, doutor? Combinado. E vamos falar sobre quem está em casa,
métodos para fazer, para limpar a pele, para hidratar, para cabelo. Aí vai falar Para se sobre cuidar, essas né, coisas, se doutor? cuidar em casa. E usando, às vezes, uma coisa que você tem na sua própria geladeira. Bacana isso, doutor. Combinado. Doutor, parabéns, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Um grande domingo. Para você também. E para todos que participaram, né, ficaram aqui escutando a gente. Queria agradecer a todo mundo, em especial minha família que viu também. E fico muito feliz de poder estar ajudando as pessoas. É isso aí, gente. Olha, agradecendo a audiência de vocês, encerramos mais uma live hoje. E na quinta-feira próxima, às 20 horas, estaremos novamente com o Dr. Francisco de Assis Filho. Obrigada. Obrigado também. Beijo. Tchau. Beijo para todos. Tchau.